Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplica SUS. Eu sou Heleno Júnior, sou enfermeiro e estou aqui para falar um pouco sobre território, sobre diagnóstico de área. Esse canal que foi criado para ajudar você, profissional da área da atenção primária à saúde, assim como gestores, coordenadores, estudantes e demais interessados, no entendimento do SUS e de outros processos de trabalho que estão aí inseridos no nosso dia a dia e são importantes para o desenvolvimento das nossas ações. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, participe. Aqui existem vários vídeos postados sobre o funcionamento do SUS e outros que estão sendo elaborados com o objetivo de ajudar no nosso trabalho, no dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cadastros e territorialização. Quando a gente fala de cadastro, diagnóstico de área, a gente fala de ficha de cadastro do indivíduo, ficha do cadastro do domicílio. Então, é importante a gente entender esses dois pontos: o cadastro do usuário e também o diagnóstico dessa área. A gente sabe que sem diagnosticar a área, sem saber a nossa territorialização, é importante a gente desenvolver todas as ações que a atenção primária se propõe dentro daquele território. É impossível a gente desenvolver ações preventivas, de tratamento, de reabilitação, se a gente não souber onde estamos inseridos. E aí a gente traz e reforça, né, algumas diretrizes da atenção primária, da Política Nacional da Atenção Primária, que aí, com base ao território, está aí voltada à territorialização, né, que determina a unidade geográfica, aquela área, a construção daquela área, né, a execução de ações específicas para aquele território, essas ações que são compartilhadas da atenção básica com também equipes de vigilância em saúde, né, no entendimento daquele território. Outra diretriz importante que traz a política está relacionada à população adscrita. Então, ou seja, é importante a gente identificar quem é essa população, o território daquela microárea que começa pelo agente comunitário de saúde, até o território da equipe, onde começa a nossa equipe, onde termina, né? E assim, quantas equipes estão distribuídas naquele município, né? E assim a gente fortalece com esse território a população, a gente fortalece o vínculo de responsabilidade com a mesma, o vínculo da equipe, né, do usuário à equipe, da equipe ao usuário, né, esse fortalecimento que é importante para a gente identificar os potenciais problemas, as vulnerabilidades daquela equipe, daquela comunidade. Ou seja, é preciso a gente saber onde estamos inseridos na equipe de saúde da família. Então, eu sou enfermeiro de saúde da família, estou chegando a uma equipe, então eu tenho como obrigação, assim como os demais profissionais, de entender onde eu estou. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão inseridos, indivíduos, por faixa etária, quantas crianças, idosos, idosos domiciliados, idosos acamados, né? Problemas de saúde, condição referida do agente comunitário de saúde, que é um ponto, né, que precisa ser trabalhado para diagnóstico ou não do que foi referido. Então, o trabalho do agente comunitário de saúde, onde existe área descoberta, não tem agente comunitário de saúde, existe lixão a céu aberto, existe ali saneamento, não existe saneamento, ou seja, os problemas, as vulnerabilidades da área, assim como as pessoas e suas condições de saúde referidas e as condições diagnosticadas. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância desse território e como essa ficha ela deve ser inserida no trabalho do agente comunitário de saúde e da equipe. Então, o cadastro do agente comunitário ele é importante demais para a gente conhecer o território e as suas características. Os indivíduos. Para os indivíduos, nós temos a ficha de cadastro individual. Ali, com toda a sua característica, né, e as suas situações, né, as vulnerabilidades e condições de saúde que a ficha de cadastro do indivíduo vai nos trazer. Cadastro dos domicílios. Com a ficha de cadastro domiciliar, a gente vai entender quais as potenciais problemas daquele domicílio. Quantitativo de pessoas por domicílio e cômodos, se o domicílio ele tem
se ele é um domicílio com base sanitária adequada, ou ele tem situações vulneráveis, como lixo, não existe coleta, não existe esgotamento, a água que de consumo desse domicílio, como é que ela é realizada. Então, entender esses fatores é importante para a gente trabalhar, planejar ações de saúde e de prevenção daquele domicílio. Pontos estratégicos, quais as ruas que não tem, existem terrenos que ainda para construção de casas, ou existe ali um cemitério, existe um ponto comercial, né, existe ali uma área de uma fábrica potencial, de um potencial problema, né, que trabalha com um determinado produto de risco àquela comunidade. Então, são pontos importantes também que devem ser traçados daquele cadastro, daquele mapeamento, naquela territorialização. Localidades e suas vulnerabilidades. Quando a gente tem essa determinação, né, a gente faz esse diagnóstico e a gente chega a esse conhecimento, assim a gente tem um trabalho realizado junto com as outras equipes de saúde da família e assim a gente determina o município. Por isso que a gente divide o processo de territorialização em duas etapas. A etapa do que é o mapa descrito, né, em que rua começa a minha equipe de saúde da família, o território, onde termina, a partir de qual rua o território vizinho inicia, né, até a determinação do que é o território processo. Então, o território solo é onde a gente determina as ruas e as localidades. E o território processo são as suas potencialidades, né? É o que está inserido naquele território e ali todo o que envolve um território processo, que é o território vivo, que é o território que deve ser atualizado, é o território que está ligado à condição das pessoas, às entradas e às saídas, ou seja, ele está em constante mudança. Já o território solo, ele é determinado por aquela região, né? Vamos dizer, ele é o território o estrutural daquela comunidade, que também pode ter alterações. Porém, as pessoas que estão inseridas ali, né, é o que a gente chama do território processo, com a sua condição sanitária, com as pessoas cadastradas e a estratificação de risco. Mas para realizar o cadastro daquele território, a gente passa por algumas etapas importantes. Por exemplo, definir o território, as áreas e microáreas. Então, quantos agentes comunitários de saúde possui aquela equipe de saúde da família? 5, 4 agentes comunitários de saúde? Com base na política de cadastro do agente comunitário de saúde, da atenção básica, quantas pessoas existem cadastradas para cada agente comunitário de saúde? Né? E tem a delimitação de 750 pessoas com base na PNAB. Então, o agente comunitário de saúde, ele chegou até 750 pessoas, cada agente comunitário de saúde, e ali a soma do total de agente comunitário de saúde vai chegar ao total de usuário daquela equipe de saúde da família. Né? Então, define a área, define sua microárea, e assim a gente tem a definição de áreas descobertas que não tem agente comunitário de saúde, por exemplo, né? Então são áreas vulneráveis, mas que precisa ser cadastrada por outro membro da equipe de saúde da família, né? Porque obrigatoriamente todos devem ser cadastrados, se tem agente comunitário de saúde ou não. Então, tem a definição do cadastro das famílias, depois temos a definição do diagnóstico dessa área, depois conhecemos a população-alvo e as subpopulações daquela área. E assim a gente tem a definição do que é um território processo. Então, a gente começa de um território físico, o território solo, né, passa por essas 4 etapas: definição de área do agente comunitário, de microárea, definição da área da equipe de saúde da família como um todo, cadastramento dessas famílias, todas cadastradas, indivíduos e domicílios. Temos o diagnóstico depois, quantos hipertensos, diabéticos, paciente portador de hanseníase, tuberculose e outros problemas de saúde referidos,
pelo agente comunitário de saúde e também diagnosticados pela equipe de saúde da família, médico ou enfermeiro. E assim a gente conhece essa subpopulação e essa população-alvo que deve ser trabalhada ali no planejamento das ações da atenção primária à saúde. Assim a gente define o que é um território processo. Então, esses mapas, eles precisam ser definidos, né? E eles devem ser trabalhados com a equipe no seu planejamento das ações de saúde da família. E quem define esse planejamento? Toda a equipe. Né? Equipe que é composta por enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, dentista e agente comunitário de saúde, né? Auxiliar de saúde bucal, o ASB, né? Então, aquela equipe que compõe aqueles profissionais, elas precisam voltar ao seu trabalho, né? Direcionar o seu trabalho a potenciais problemas daquela comunidade. Então, às vezes, a gente tem uma equipe A que tem mais problemas, uma equipe que tem uma área mais vulnerável, possui uma condição de saúde, de moradia vulnerável, né, de maior vulnerabilidade do que a equipe B. Então, a equipe A trabalha determinadas ações que a equipe B trabalha com uma menor frequência, por ter uma área mais saneada, uma área mais coberta, uma área mais de menos problemas e menos vulnerabilidades sociais, econômicas, entre outros problemas. Então, a determinação do trabalho de cada equipe de equipe de saúde da família será definida de acordo com a vulnerabilidade. E a gente só sabe essa vulnerabilidade quando a gente tem o nosso território com a área determinada, né, descrita, quando nós temos a definição do que é as nossas microáreas por agente comunitário de saúde. Então, a gente define as suas microáreas, define o seu total de pessoas cadastradas, indivíduos e suas potencialidades, define o que é a nossa área, portanto, de cobertura do PSF, da Unidade Básica de Saúde, e assim o município como um todo. Então, o município é pequeno, ele possui 5, 6 equipes de saúde da família. O município grande possui 50, 60, 70, 80 equipes de saúde da família, então não importa o tamanho do município, a base de trabalho será a mesma. Definição de microáreas, de áreas e a definição do município de cobertura. E aí a gente chega ao mapa, né, daquele município com as suas regiões de saúde, com as suas equipes de saúde da família, onde estão inseridas. Ali esse trabalho de forma mais ampla, né, que é realizado pelas coordenações de atenção primária à saúde, definindo as equipes de maior potencialidade, de maior vulnerabilidade, as equipes onde existem maiores problemas, daquelas que possuem menos problemas. Né? Então, essa definição da coordenação também trabalha através de mapa, que começa do mapa território, né, e o mapa de processo. Então, a territorialização ela tem como base o espaço de vida, a população definida e mais a responsabilização. Esse espaço ele tem que ser definido em conjunto com toda a equipe de saúde da família. Então, participar do processo de territorialização, de diagnóstico, é um trabalho de todos que compõem aquela equipe, não somente do agente comunitário de saúde. O agente comunitário ele desenvolve seu trabalho, suas horas trabalhadas naquela comunidade. Né? Ele faz aquela ponte com a equipe de saúde da família. E a equipe, ela deve trabalhar da equipe, levando a equipe ao domicílio e trazendo aquele indivíduo do domicílio à equipe. Então, o trabalho é em conjunto, né? Não somente um profissional vai desenvolver a territorialização e deve fazer territorialização no seu cotidiano. A definição do mapa, ela é um ponto, mas a territorialização ela é constante, então o profissional e aquela equipe tem que fazer territorialização e diagnóstico de área constantemente, porque o cadastro tem que ser atualizado. O indivíduo que hoje não é um diabético, ele pode ser amanhã um futuro diabético ou hipertenso. Então, ou seja, o cadastro que envolve o indivíduo, ele está vivo, então ele está em constante alteração. Então, aquela mulher hoje,
ela não é uma gestante, ela pode ser uma gestante daqui a 15 dias, daqui a um mês. Então, é uma situação, né, que chama a atenção do cadastro do agente comunitário de saúde, da condição de gestante, para o acompanhamento daquela equipe de saúde da família. Então, são ações específicas, né, e importantes para o desenvolvimento do trabalho daquela equipe de saúde da família, desde a captação dos nossos problemas até o acompanhamento deles. Problemas que alguns deixam de ser, né, que potenciais com o tempo, ou que são potenciais aí para o resto da vida, no caso dos crônicos, diabéticos, hipertensos, que estão inseridos naquela comunidade, naquele diagnóstico. Então, por exemplo, a gente pode ter a determinação de microáreas por cores, né? Por exemplo, aí, microárea 3 da Agente Comunitária de Saúde Maria, né? E assim a gente tem a definição dela, de quantas ruas ela possui, quantos domicílios, e esses domicílios, quantas pessoas existem ali identificadas por condição de saúde, né? Se tem tuberculose, hanseníase, risco social, quais os domicílios que têm acamados, quais os domicílios que têm gestante, crianças, hipertensos, diabéticos, ou seja, os potenciais problemas, né, daquela comunidade, daquela microárea, por agente comunitário de saúde. Isso tudo diagnosticado com um conjunto de agentes comunitários de saúde, tem o diagnóstico daquele domicílio, tem o diagnóstico daquele indivíduo e aquele diagnóstico de todos na equipe de saúde da família. Então, a gente, como equipe de saúde da família, temos o diagnóstico e os seus problemas por agente, por microárea e por área no sentido geral daquela equipe de saúde da família. Então, modelos existem vários da gente conseguir diagnosticar a área e trabalhar essa área de alguma forma. Então, a gente pode trabalhar aí sinalizando por rua, por domicílio, por município, né? E assim realizar essas reuniões, esse planejamento de saúde com base a esse mapa. Esse mapa que deve ser estampado naquela equipe de saúde da família, ele deve ser um mapa atualizado de acordo com o cadastro do agente comunitário de saúde, né? E assim desenvolver ações específicas para aquela situação. Então, por exemplo, a equipe está fazendo um trabalho de porta a porta de vacina. A equipe vai fazer uma busca ativa das gestantes que não estão vindo para o pré-natal. A equipe vai fazer uma busca ativa daquela criança de menor de 1 ano que não está vindo para a puericultura, nem para o esquema de rotina de vacina. Então, são situações específicas que a equipe ela desenvolve de acordo com os problemas que vão chegando. Então, nós temos usuário que vem à equipe, né, constantemente, aquele usuário que vem até mais vezes do que ele necessita, né, mas é preciso atender, é preciso acolher, e nós temos aquele usuário que quase não vem à equipe. É aquele que a gente sabe que é um potencial problema, que ele pode ser ali, ele já é um crônico ou não, e aí ele pode ter um problema descompensado e necessita de internamento ou de cirurgia, ou seja, são os problemas que a gente não consegue filtrar na atenção primária, muitas vezes, porque espera o usuário chegar à equipe. Então, a gente precisa chegar até o usuário, até o seu domicílio e desenvolver ações específicas, porque a equipe de saúde da família, então, não se concentra apenas no trabalho naquela unidade de saúde. A unidade tem que ir até o usuário de saúde, especialmente onde existe o maior problema, onde existem os seus problemas de saúde, onde existem aqueles domicílios que já foram classificados por vulnerabilidade domiciliar, né? Então, essas ações elas são específicas e têm que ser voltadas àquela necessidade da equipe. Então, a formação dessa microárea e a informação do que traz essa microárea é importante demais para o nosso trabalho na atenção básica. Veja aí mais dois exemplos, dois mapas, né, de agente comunitário de saúde que de alguma forma expressa o seu resultado, expressa o seu resumo de cadastros de indivíduos e de domicílios e que traz ali situações para o planejamento de saúde. Sinaliza onde estão
usuários, sinaliza inclusive casas fechadas que não mora ninguém, né? Ali seus hipertensos, seus diabéticos, onde tem idosos, onde tem acamado, crianças, mulheres, né? Gestantes, né? Por sexo, por menores de 1 ano, né? Por faixa etária, né? Pela condição referida. E aí é importante a gente destacar que a condição referida não quer dizer que é a condição diagnosticada, ou seja, aquele hipertenso que refere que tem pressão alta ou que tem diabetes, ela deve ser diagnosticado pelo enfermeiro ou médico, né, para esse acompanhamento. Isso aí também mais um indicador do Previne Brasil, é ferramenta que a gente sabe que deve ser verificado, né, pelo enfermeiro ou médico. E aí nós temos a ficha de cadastro do indivíduo e a ficha do cadastro domiciliar, né? Ela é a base do diagnóstico da área. Então, a gente muitas vezes, quando existem outros vídeos aí no canal que trata do atendimento do indivíduo no prontuário eletrônico, no PEC, e lá eu falo sobre o cadastro, né? Fazer um cadastro prévio desse indivíduo. Então, cadastrar um indivíduo com base nos dados do CadSUS, né? Lá com a base nacional, não quer dizer que a gente está vinculando esse indivíduo totalmente à equipe. Então, o cadastro, a gente tem que sempre lembrar isso, que a base do cadastro é a ficha de cadastro individual e a ficha de cadastro domiciliar. Inicialmente é realizado pelo agente comunitário de saúde, mas as áreas que não têm agente comunitário de saúde, qualquer profissional também pode utilizar essa ficha e cadastrar o indivíduo e o domicílio. Ou seja, todos têm que ser cadastrados. Se tem ou não profissional agente comunitário, mas aquele indivíduo e aquele domicílio, ele pertence a alguma equipe e deve ser cadastrado. Então, a base sempre será essas duas ferramentas. Cadastrar previamente para o atendimento na equipe, aí é outro ponto, né? Esse cadastro, ele para ser vinculado e de fato considerado na captação ponderada, ele tem que ser realizado através dessas duas ferramentas, ou mesmo através do aplicativo, né, do SUS Território, que é outra ferramenta de trabalho que o agente comunitário de saúde, muitos têm disponibilizado, tem como disponível, né, para a realização do seu trabalho no dia a dia. Então, ele faz esse cadastro direto no aplicativo, essa ficha ela é sincronizada através desse app do SUS Território, na equipe de saúde da família, né? Ela é sincronizada e faz parte do trabalho dele no dia a dia. Para sincronização, para validação dessa ficha, o agente comunitário de saúde deve sincronizar o aplicativo, né, todos os dias e assim atualizar as fichas. Se a gente não tem nem a ficha de cadastro, nem utiliza o aplicativo, né, ou cadastrou essa ficha, o usuário, há 1 ano, 6 meses, 2 anos, e de lá para cá a gente não realizou nenhuma ficha, nenhuma atualização desse indivíduo, nós estamos nadando contra a maré, ou indo contra onde está o problema, né? Se a gente não tem o diagnóstico, se a gente não faz a visita domiciliar e assim atualiza aquela ficha, então o município ele vai ser prejudicado na questão do financiamento da atenção básica, mas acima disso, da questão do financiamento, está ali o problema de saúde, né, a situação de saúde daquele indivíduo que não tem valor, né, que descreva a gente um usuário e a óbito, um usuário tem uma complicação de saúde por não ter sido cadastrado corretamente e acompanhado corretamente como deveria. Então, isso não tem valor que custe isso, né? Então, ou seja, o prejuízo pessoal da vida do usuário é bem maior do que o financeiro. Então, o agente comunitário de saúde ele tem que cadastrar os seus indivíduos constantemente, entradas e saídas de cadastro, mudou de território, saiu por mudança ou por óbito, né? Nasceu um novo indivíduo. Então, esse trabalho ele é constante, ele é no dia a dia, né? Aquela ficha que está cadastrada há meses, essa ficha ela é um potencial problema. Então, ela precisa ser cadastrada, ela precisa ser atualizada, quer dizer,
né? E assim a gente deve manter sempre o cadastro do indivíduo atual naquele território. Então, quando a gente fala hoje de Previne Brasil, a gente fala da captação ponderada, que está trazendo aí, né, mais um fortalecimento da atenção primária à saúde, no sentido do cadastro. Então, todos devem ser cadastrados. Se tem agente comunitário de saúde ou não, mas a equipe tem que cadastrar aquela área, e assim todos que fazem parte da equipe devem estar inseridos no sistema através da ficha de cadastro individual ou domiciliar, ou do tablet, né, que também possui as duas fichas lá inseridas, mas de uma forma ou outra o cadastro deve ser realizado. E aí, preferencialmente, né, hoje a gente tem trabalhado muito isso, que o agente comunitário de saúde faça o cadastro com base ao CPF do usuário, porque sabemos que tem usuário que possui mais de um cartão do SUS, e isso é um complicador no fechamento dessa produção, na qualidade desse atendimento depois do usuário. Quando ele tem mais de uma ficha, muitas vezes o médico, o enfermeiro, o dentista faz o atendimento em uma ficha, em um cadastro do cartão do SUS que o usuário não tem mais, que o usuário já tem um novo cadastro ou possui mais de uma ficha. Então, isso tudo complica para o fechamento dos dados, especialmente na captação aí do Previne Brasil, do consolidado para o Previne Brasil dos atendimentos. Então, por isso que hoje a gente indica que o agente comunitário de saúde realiza o cadastro através do CPF, porque o CPF é único, né? Então, essas fichas elas devem ser unificadas com o CPF para evitar problemas de duplicação de fichas do atendimento, tá? Outra situação aí é o agente comunitário de saúde emitir seus relatórios de inconsistência, né? E aí existem vários tipos de inconsistências. Eu vou fazer um vídeo só sobre relatórios do cadastro do agente comunitário de saúde, das inconsistências e como resolver essas inconsistências para melhor entendimento. Mas eu coloquei essa tela aí, né, um tipo de inconsistência que aparece muito para o agente comunitário de saúde, que é o erro de usuário com vínculo em outra equipe. Né? Quando você puxa um relatório, então existem vários usuários que saem com essa mensagem de usuário com vínculo em outra equipe, que não significa que é um erro. Tá? Ali é um tipo ou uma inconsistência, é um tipo de informação que está presente no relatório para auxiliar o gestor e compreender que é o porquê da não contabilização do usuário em uma determinada equipe. Né? Então, são situações que não quer dizer que é um erro, porém, são informações importantes para a gente entender essa, como o usuário está se comportando, né, desde o cadastro até o atendimento do mesmo. A captação ponderada, porém, a gente tem que considerar aí alguns critérios de avaliação. Por exemplo, a vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada, o perfil demográfico por faixa etária da população e a classificação geográfica do município, né, classificada aí pelo IBGE. Então, o cadastro, o município, a equipe que tiver todos os seus beneficiários que possui, por exemplo, o programa Bolsa Família, né? Que foram cadastrados e informados que possui o benefício também de prestação continuada do BCP, ou o benefício previdenciário e até 2 salários mínimos, são pessoas com uma vulnerabilidade socioeconômica e esse cadastro ele possui um peso maior, né, no financiamento da atenção básica. Então, essas informações devem constar no cadastro do indivíduo. Outra situação é o cadastro total das crianças até 5 anos e idosos a partir de 65 anos de idade. Né? É outro fator importante para essa captação ponderada. Então, vou agora abrir aqui a tela já do ESUS, né, lá no cadastro do CDS, né, a coleta de dados simplificada, onde possui a ficha de cadastro individual e também a ficha de cadastro domiciliar. Aqui no cadastro do indivíduo, então o agente comunitário de saúde ou qualquer outro profissional da atenção primária, né, que pode também realizar o cadastro, ele vai colocar aqui os dados da data do que está sendo realizado esse cadastro, né? Aparecem os dados do profissional em cima.
do agente comunitário de saúde ou de outro profissional da equipe que está realizando esse cadastro. E aqui possui alguns campos que eu vou passar rapidinho para a gente entender. Por exemplo, o CPF ou o cartão do SUS do cidadão. Lembra que tudo que tem asterístico é obrigatório. Ou seja, o CPF é o indicado, né? Como eu falei agora há pouco. Devido à situação de cartão do SUS, às vezes tem mais de 2, 3 cartões do SUS daquele mesmo usuário. Então a gente precisa atualizar essa ficha atribuindo o cartão do SUS em todas. Atualiza a ficha e unifica o cadastro. Se o cadastro está sendo realizado a primeira vez, preferencialmente o CPF também. Informação se ele é usuário, se ele é cidadão responsável ou não da família. Né? Se não é o responsável, ok. Se ele é o responsável, ele vai ser informado, esse mesmo CPF ou cartão do SUS, vai ser informado lá na ficha de cadastro domiciliar. É esse cadastro que vai puxar para dentro de cada domicílio, ou seja, ele é a porta para o domicílio informar corretamente quem são as pessoas. Se ele é o responsável, sinaliza. Se ele não é o responsável, coloca não. E aqui atribui de preferência o CPF de quem é o responsável da família. Vamos dizer, aqui é a filha, e aqui vai ser o CPF do pai, é a esposa que está sendo cadastrada, e aqui vai o CPF ou o cartão do SUS, que não é o indicado, do marido. Nome completo do indivíduo, microárea do agente comunitário de saúde, se ele é fora de área, e assim é possível cadastrar também, a gente sinaliza aqui. Nome social, e aqui é outro ponto que a gente precisa destacar, que às vezes o profissional coloca um nome social, tipo o apelido do usuário. Vamos dizer, o usuário, o nome do usuário é José Maria, mas é conhecido como Zé Maria, por exemplo. Aí repete aqui embaixo no nome social o nome Zé Maria. Na verdade, a gente tem que destacar isso, que o nome social é um nome com que aquele indivíduo se identifica. Então, a gente pode aí atribuir outras situações, como, por exemplo, o nome no documento de um indivíduo pode ser um, mas ele se identifica com outra sexualidade e aqui ele tem outro nome. Então, o nome social aqui é nesse sentido, certo? E isso é importante a gente destacar, porque quando o usuário vai ser atendido lá no prontuário eletrônico, né, esse prontuário ele sempre vai aparecer o nome social. Então, às vezes, o agente comunitário de saúde coloca um nome com que ele é conhecido naquela comunidade, ali naquela microárea, mas que não quer dizer que ele tem aquele entendimento lá no PSF com aquele nome. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de como relacionar aqui o nome social do usuário. Então, nome social está relacionado mesmo àquela mudança de nome, né, por situações ali mais específicas com que ele se identifica com aquele nome, tá? Data de nascimento, sexo masculino e feminino, raça, cor, né? Se ele tem PIS, PASEP, não é obrigatório, mas pode ser atribuído aqui também. Nome da mãe, do pai, se é desconhecido, deve sinalizar nas caixinhas ao lado. Nacionalidade, né? Se é estrangeiro, ele abre o campo aqui para informações de quando ele foi naturalizado no Brasil, né? Telefone celular, e-mail do cidadão, são campos também importantes para a gente poder comunicar com esse cidadão, principalmente o telefone celular. E aí muitos agentes comunitários de saúde falam que às vezes o usuário não quer passar o número ou não tem, mas o número ele é obrigatório, né? Se o usuário não tem, mas precisa do nome de alguém que possa ter como contato, então pode ser atribuído do filho, da filha, de alguém que tenha um contato telefônico. Relação com o responsável familiar, né? Então lembrando que lá em cima os dados do responsável têm que ser inseridos ao lado. Mas o que é? Qual é a relação desse cadastro aqui com esse responsável? Aí vai colocar se ele é o companheiro, a companheira, sogro, filho, irmão, irmã, enteado, genro, em que tipo de relação ele tem com esse responsável da família. A ocupação, né? Aqui aparece
aqui as ocupações que são possíveis de trabalho, todas no Brasil aqui, deve ser atribuído também. Se frequenta escola ou não, né? Quando a gente sinaliza não, creche, por exemplo, aqui, se ele é uma criança, então a gente sinaliza se ele está na escola ou não, um adolescente, um adulto, né? Um idoso também. Qual é o curso mais elevado que ele frequenta ou ele frequentou, aí sinaliza aqui também se é ensino fundamental, se tem faculdade, né, se ele faz uma educação especial, EJA, um supletivo, superior, um doutorado, especialização. Então, o grau de escolaridade aqui deve ser atribuído. Situação no mercado de trabalho, se ele é empregador, né, se ele é patrão, se ele é assalariado com carteira de trabalho, se ele tem carteira de trabalho sem carteira de trabalho assalariado, se ele é autônomo, se ele é aposentado, desempregado, se não trabalha, são informações importantes também, devem ser sinalizadas. Se é uma criança de 0 a 9 anos, com quem fica, se é com adultos, se com outras crianças ou adolescentes. Aqui também sai um potencial problema, né? Se for uma criança que fica com outra criança, então também é um problema que chama a atenção para a gente. Se ele se ele frequenta cuidador tradicional, né? Se participa de algum grupo comunitário, outro ponto importante também para a gente entender algumas situações de saúde, né, especialmente psicossociais, se tem plano de saúde privado, sim ou não, se é membro de comunidade tradicional, né, se ele é membro de quilombolas, indígenas, também deve ser sinalizado aqui outro tipo de comunidade, né, se deseja informar orientação sexual, sim ou não, deve ser informado aqui, caso sim, se tem deseja informar a identidade de gênero, também pode ser sinalizado aqui. Se tem deficiência, algum tipo de deficiência, é sinalizado aqui embaixo, né? Automaticamente ele coloca sim ou não, ele inativa o campo, mas as deficiências também é outro potencial problema que a gente precisa identificar, física, qual o tipo de deficiência, né? E como a gente levar esse tipo de deficiência, trazer a equipe de saúde, a equipe ir até esse usuário, dependendo da sua deficiência. E depois, né, já na forma de atualização, a saída do cidadão do cadastro, se teve mudança de território, se ele mudou por óbito, aí o sistema vai pedir aqui a data desse óbito, né? Antes ele pedia o número da DO como obrigatório, hoje não mais, mas se você não tem o número dessa declaração de óbito, então somente a data do óbito, né, que o cidadão morreu, deve ser aqui indicada, informada. E a partir daqui começa o questionário autorreferido de condições e situações de saúde, por exemplo. Aqui, sobre o peso, baixo peso, peso adequado ou acima do peso. Então, são autorreferidas. Então, como é que ele se considera? O usuário, ele é abaixo do peso, o peso ideal ou acima do peso, né? Se ele é fumante, sim ou não, se ele considera como ele faz uso de álcool, sim ou não, se ele faz uso de outro tipo de droga, se é hipertenso, diabético, se ele teve AVC, derrame, infarto, doenças cardíacas, né? E se tem doença respiratória, e qual tipo de doença respiratória, se está com hanseníase, com tuberculose, se teve câncer, se teve internado nos últimos 12 meses, né? E se sim, qual foi a causa. Esse aqui é mais um campo também de atualização constante, porque veja que ele pergunta a cada 12 meses. Ou seja, a gente não pode passar tanto tempo sem atualizar o cadastro, sem visitar aquele indivíduo para a atualização das informações. Porque o que ele hoje pode ser referido aqui como não, amanhã ele pode ser sim, né? E lembrando que tudo que está sendo aqui autorreferido tem que ser mais na frente diagnosticado pela equipe, né? Especialmente o médico ou o enfermeiro, na consulta mesmo, se ele é diagnosticado hipertenso, se ele é diabético de fato, clinicamente comprovado. Então, isso tudo tem que ser checado mais na frente na equipe, tá? Então, aqui outro ponto que é importante aqui, se teve diagnóstico de saúde mental, sim ou não,
se é acamado, ou seja, mais um potencial problema aos acamados, se é domiciliar, também tem sua potencialidade que precisa ser identificada, se faz uso de plantas medicinais para tratamento da sua doença, das suas doenças, se tem problemas nos rins, né, outros problemas que não estão aqui descritos nessa relação, a gente pode colocar aqui nesses três campos, ó. Tem outro problema de saúde que não está aqui referido. Então, eu posso colocar aqui e descrever qual o tipo de problema, certo? Se é um morador, um cidadão em situação de rua, a gente sinaliza aqui, né? Sim ou não. Se não, ele inativa os campos abaixo. Se sim, ele vai ativar os campos e precisam ser preenchidos como o tipo de situação de rua que esse indivíduo vive, tá? Ao terminar, a gente vem e salva a ficha. Lembrando que quando você vai salvar essa ficha, se tiver algum campo obrigatório não preenchido, fica em vermelho, né? E aí precisa o profissional, o agente comunitário de saúde, realizar a correção daquele campo para poder salvá-lo, tá? Depois disso, o próximo passo é a ficha de cadastro domiciliar e territorial. Então, uma coisa é a gente identificar os indivíduos, depois tem que trazer esses indivíduos para dentro de um domicílio, né? Então, a gente insere aqui, adiciona a ficha de cadastro domiciliar, coloca a data que foi realizado esse cadastro lá no domicílio, e aqui esses campos obrigatórios também devem ser preenchidos com asterísticos e outros que não têm asterísticos também devem ser preenchidos. Então, aqui, os dados do domicílio daquele indivíduo, né? Aqui, endereço, rua, tipo de logradouro, número da microárea, né? Se é sem número, se é fora de área, também informado. Qual é o tipo do imóvel, né? Ele abre aqui se é um domicílio, né? Da maioria dos cadastros são domicílios, mas o agente comunitário de saúde também deve cadastrar naquele espaço o que for comércio, se é um terreno, né? Se é um ponto estratégico, como borracharia, ferro velho, depósito, cemitério, se é uma escola, né? Se é uma creche, um abrigo, uma instituição de longa permanência, uma unidade prisional, unidade socioeducativa, ou seja, todos esses espaços da comunidade devem ser informados e são possíveis de cadastro, né? Se tem indivíduos com moradia, é uma situação, mas se não tem moradia, mas ele é também cadastrado de alguma forma. Então, existem vários tipos aí, o agente comunitário deve realizar. Se tem telefone residencial, pode ser informado, ou outro tipo de contato, como o celular, pode ser informado ali. A condição de moradia, a situação de moradia do posse da terra, ele pergunta se é próprio, financiado, alugado, né? Se é no urbana ou na rural, também informa. O tipo de domicílio, se é uma casa, um apartamento, se é apenas um cômodo, outro tipo, né? Vamos dizer, não é um domicílio propriamente, mas é um local de moradia que foi construído com materiais reciclados, né? E assim ele pode ser também cadastrado e informado qual é aquele tipo de moradia, né? Como ele está ali hoje estruturado. Em caso de área da produção rural, a condição de posse ou de uso de terra, então é obrigatório também, importante, não tem asterisco, mas é importante também informar se é proprietário, se ele tem a posse, se ele é beneficiário. Aqui, campo importante que muitos agentes comunitários de saúde erram é no número de moradores versus o número de cômodos. Então, se você cadastrou antes 5 moradores, 5 indivíduos para esse domicílio, eu tenho que colocar que ele tem 5 moradores e que ele tem o total de cômodos, né? Salas, quartos, banheiros, né? Ou seja, como está constituído aquela residência, aquele local, eu vou colocar aqui o número de cômodos. A partir de, vamos dizer, amanhã ou depois, vem um novo morador, um jovem adulto que ali casou e a esposa foi morar com ele naquele mesmo domicílio, eu vou fazer o cadastro dela ou dele, e assim eu atribuo aqui na atualização que ele passou de 5 para 6, né? Amanhã ou depois, uma pessoa desse domicílio morre, então eu vou dar baixa no indivíduo
e venham aqui no domicílio e diminuam também o total de moradores, ou seja, esse campo sempre será de atualização, né? Então não adianta a gente tirar o indivíduo lá no domicílio e não colocar que ele também saiu no domicílio. Tirou do indivíduo, tem que tirar no domicílio. De repente, essa família inteira mudou-se. Então, eu posso ir no cadastro um por um do indivíduo, coloco saída do território, né, por mudança de território, e aqui eu venho e tiro total de moradores que não existe mais aqui, né? Ou seja, é uma casa de aluguel. Essa casa, ela sempre é de aluguel na minha comunidade, na minha área de trabalho. Então, essa casa, eu vou dar baixa nesse domicílio? Não. Domicílio a gente não dá baixa. A gente vai ter sempre esse domicílio ali disponível para uma nova família que vai chegar. Ou seja, então a gente tem que ter o número certo de domicílios, mas o número de indivíduos vai variar de acordo das saídas de óbito e das saídas por mudança de território. E as inserções dos nascimentos e também dos que estão chegando para esses locais que são de aluguel, por exemplo, certo? Então, a gente vai aqui descrever agora o tipo de acesso a esse domicílio, se ele é pavimentado, ótimo, se é chão batido, se é de fluvial ou é outro tipo. Qual é o material predominante também nessa construção? É tijolo revestido, é sem revestido? Não, ela é de taipa, com revestimento ou sem revestimento. Mas é importante o agente comunitário de saúde colocar a condição, o material que predomina nesse domicílio, sim, porque daqui existem potenciais problemas, né? Potenciais problemas que são tanto identificados e informados da equipe de atenção primária à saúde para um trabalho, como equipes de vigilância em saúde para determinados trabalhos específicos de endemias, né? Não, é de madeira aparelhada, é de material aproveitado, é de palha, é de outro material. Mas aí, de repente, outros problemas também estão relacionados a isso. É um domicílio que é um local que a gente tem muito incidência, né, de, de, de indivíduos que estão sendo adoecendo por um determinado tipo de situação, por acidente por animal peçonhento, né? Qual é ali o problema respiratório, entre outros e outros problemas que estão relacionados àquela moradia. Abastecimento de água, também outros problemas importantes são diagnosticados, né, que podem surgir daqui. Não é água encanada, é carro-pipa, não é poço, é de cisterna. Mas como eles consomem essa água? Não é filtrada, ok, não é fervida, positivo, né? Será que realmente é fervida? Não é clorada, é mineral, é sem tratamento. Sem tratamento chama atenção, muita atenção para vários e vários problemas, não é isso? Uma comunidade que tem um alto índice de notificação de doenças compulsórias, como, por exemplo, hepatite A, entre diarreias. Mas por quê? Porque predomina, é da área do agente comunitário de saúde fulano, predomina uma grande área de água sem tratamento, tem um esgoto a céu aberto, tem lixão, então problemas estão relacionados ali, a gente comunitário de saúde sabe dizer aqueles problemas, né? Então, forma de escoamento do banheiro sanitário, né? Também é o que? Coleta, é direto para um rio, lago ou mar, é uma fossa, é um céu aberto, é uma fossa rudimentar, é outro tipo. E o lixo? Ele é coletado? Não, ele é queimado, enterrado. Ou ele é a céu aberto. Então, também potenciais problemas estão relacionados aí, né, que chamam a atenção. Tem animais no domicílio, sim ou não? Se tem, né, quantos no geral, na somatória de gatos, cachorro, pássaros e outros tipos. É importante demais aí também para a gente trabalhar alguns problemas que estão relacionados aí a zoonoses, né, a problemas de saúde referente a também a condições de animais soltos na rua ou em domicílios, vigilância em saúde também para trabalhar aí, vacina, né, vacina contra raiva, entre outros e outras situações que estão relacionadas aos animais domésticos. E assim, se tem família, número de prontuário familiar, a gente vai colocar aqui,
né? Quem ainda trabalha com aquele envelope de família, pode colocar. Aí aqui, ó, cartão do SUS ou CPF do responsável. Vamos dizer, o responsável, ele já foi cadastrado lá na ficha de indivíduo, né? São 5 pessoas. João Antônio é o responsável da família, certo? E aí, esposa, filhos, todos também são cadastrados. Esse domicílio tem que ser ligado ao cartão do SUS ou preferencialmente o CPF de João Antônio. Então, isso aqui, o CPF dele vai estar constando aqui e é o que vai ligar essa ficha domiciliar àqueles indivíduos todos. E assim, a ficha de indivíduo, a ficha individual da esposa tem que constar o CPF dele, da filha, do filho, de todos daquele domicílio. E isso é atualizado de acordo com as mudanças que vão acontecendo naquela vida daquela família. De repente, esse senhor, o dono da casa, ele vem a óbito, né, e passa a ser o responsável da família, a esposa. Eu vou dar baixa no indivíduo, saída por óbito, mas eu tenho que obrigatoriamente mudar os que continuaram naquela residência, as 4 pessoas, ficha por ficha, colocar agora o CPF como responsável da esposa, da mãe deles, e vir aqui no domicílio e colocar o CPF dela e tirar o dele, né? Data de nascimento do responsável, renda familiar, né, uma média de renda familiar, número de membros daquela família, né, e tempo de residência dessa família. Quando a família inteira muda, eu tenho que vir aqui e colocar mudou-se. Né? Essas informações todas eu preciso confirmar e elas vão aparecer aqui embaixo no final dessa ficha, tá? Outra informação importante por exemplo, quando o agente comunitário de saúde trabalha numa área que tem uma instituição de permanência, então esses indivíduos também são cadastrados e aqui atribui o nome da instituição de longa permanência. Vamos dizer, um espaço de idosos. Então, todos os idosos são cadastrados. E aqui a gente atribui o nome daquele lá. Existem outros profissionais de saúde vinculados à instituição, não incluir profissionais da rede pública de saúde, sim ou não. Identificação do responsável técnico de longa permanência. Coloca aqui também o cartão do SUS desse responsável, além do cargo e o telefone dele. E aqui embaixo tem um termo de recusa, o usuário recusou o cadastro por meio do termo de recusa de cadastro, né? Ele deve assinar, a gente sinaliza aqui, que é importante demais a gente sinalizar esses que se recusam a ter a sua ficha cadastrada, porque, de certa forma, nos acoberta ali para problemas futuros. Vamos dizer, uma gestante que ali ela se recusou desde o cadastro há um tempo, e assim ela não procura a unidade de saúde para o pré-natal, ela não procura a unidade de saúde para acompanhamento, né? Ela tem outro meio que faz isso, então isso a gente pode, né, nos acobertar de situações específicas ali daquela comunidade, caso o usuário não queira ser cadastrado. Então, o termo existe, ele deve ser assinado e sinalizado também no sistema, tá? Então, gente, aqui a gente finalizou a ficha de cadastro de indivíduo, de domicílio, né? Então, lembrando que sempre o agente comunitário de saúde no CDS vai cadastrar os seus indivíduos todos, ligar todos os indivíduos a um responsável e depois vem na ficha de cadastro domiciliar e puxa todos através daquele CPF do responsável daqueles indivíduos, né? Essa ficha ela deve ser atualizada sempre, na condição de saúde, gestante ou não, situações especialmente para o Previne Brasil, né? E aí, assim, a gente tem um cadastro de processo, né, de trabalho determinado, fechado com essas duas ferramentas, né? Pode ser realizado pelo agente comunitário de saúde, deve inicialmente ser pelo agente comunitário de saúde, mas as áreas que não possuem um profissional, qualquer membro da equipe de saúde da família deve realizá-lo, tá? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Eu falei um pouco sobre mapeamento, a importância do território e fechei mostrando as fichas de trabalho, né, que é a base para esse território e esse mapeamento na nossa área de atenção primária à saúde. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.